boa tarde a todos aí. Responsabilidade grande, né? Depois de duas palestras fantásticas do Damiani e do Malheiro. Então, acaba que deixa a gente, às vezes, até um pouco... Poxa, será que eu vou conseguir chegar no nível dos caras, né? Vamos lá. Eu queria começar pegando um gancho aí no que o Damiani falou, né? Acho que o Damiani falou algumas coisas muito importantes, pensando agora do lado de cá, né? Do lado do clube. O Damiani estava falando ali, pensando do lado da seleção de base, um pouco futebol brasileiro, mas quando a gente pensa do lado de cá dos clubes, a gente tem que pensar um pouquinho diferente, né? Às vezes a gente pensa só na nossa questão ali, no nosso dia a dia do Fluminense, no meu caso, né? E aqui tem que se pensar num todo. Então, primeiro eu queria corroborar uma coisa que o Damiani falou, que eu acho que é importante, que hoje é esse canal que foi construído entre a CBF e os clubes na base, né? A gente vem tendo uma comunicação bacana, uma interação bacana, o que vem facilitando bastante o lado dos clubes, né? Essa questão de você ter a informação do jogador que vai ser convocado, depois receber um feedback que o jogador foi convocado, a proximidade com o pessoal da observação técnica, os debates que a gente teve oportunidade de vir aqui na CBF conversar e discutir algumas questões que nos afligem. Um canal de comunicação que a gente tem no WhatsApp, né, um grupo de WhatsApp onde os coordenadores das divisões de base dos clubes do Brasil, a gente se fala o tempo todo e o Damiani faz parte desse grupo e auxilia muito diversas vezes. Então, acho que isso é um avanço que a gente está dando, né, que a gente conseguiu aí com as ideias que o Damiani trouxe aqui à frente do comando das seleções de base. Agora, vamos passar para a parte 2, né, que também eu pego um gancho no que o Damiani falou e para eu começar a falar aqui do meu assunto que eu vou abordar aqui hoje, que são alguns desafios que a gente tem. Eu acho que, na verdade, a gente tem vários desafios e eu vou colocar alguns desafios hoje aqui que eu enxergo que a gente tem que superar para poder melhorar o desenvolvimento de atletas no Brasil, né? E aí eu vou fazer um gancho com o que a gente está fazendo no Fluminense, que, na verdade, hoje o nosso trabalho, eu diria que a nossa estratégia hoje, uma boa parte dela, ela está voltada para superar algumas questões, alguns desafios que a gente tem no futebol brasileiro. E o Damiani citou, por exemplo, 2 que eu vou estar falando aqui, que é a qualificação de profissionais e que é a questão do calendário das divisões de base. São 2 problemas que não competem diretamente aos clubes, né? Mas que afetam diretamente o trabalho que a gente faz de desenvolvimento de atletas. Então, quando eu comecei a pensar no assunto e eu comecei a elencar alguns pontos, eu comecei a ver que tem muita coisa que os clubes hoje não vão conseguir resolver sozinhos. Se a gente não tiver uma ajuda de cima, né, do órgão superior, do governo brasileiro, a gente vai ter dificuldade para elevar o nível, chegar naquilo que a gente gostaria de chegar. Eu, numa conversa recente com o Damiani, eu confessei para ele que alguns pontos ali no Fluminense, a gente primeiro mapeou, bem mapeado, aquilo que a gente queria fazer, né, na base, e aí quais eram os objetivos e aonde a gente gostaria de chegar. E eu senti que em algumas questões aí a gente está muito próximo do teto, a gente não tem muito para onde fugir. E esse teto está longe de ser aquilo que a gente gostaria. A gente não tem muito mais do que fazer se não houver uma ajuda externa. Bom, então vamos lá, eu já me antecipei aqui ao tema, né, do que eu vou estar falando. A ideia aqui hoje é mostrar o projeto do Fluminense, mas de um ponto de vista de que não dá para falar tudo, o tempo é muito curto, eu já estou aqui só na introdução 5 minutos. Eu trouxe uma apresentação pequena, mas de ampla, de muita informação, que eu poderia ficar falando aqui bastante tempo, mas então eu vou ter que me ater a alguns pontos e aí eu vou procurar mostrar o projeto do Fluminense e relativo às questões que a gente está tentando estruturar e montar para superar os desafios nesse processo de desenvolvimento de atletas. Então, essa é a ideia. Eu coloquei ali meu e-mail, né? Fica aí à disposição. A gente tenta sempre atender a todo mundo que entra em contato.
Às vezes não dá, mas a gente tenta. Então, estou à disposição depois, se alguém quiser entrar em contato, visitar lá o Fluminense. As portas da base do Fluminense estão sempre abertas. Bom, vamos começar então falando quais são esses desafios, né? Eu já falei duas questões aqui. Eu vou tentar ser breve, já que tem alguns pontos aqui. A gente deve ter uns 10 pontos aqui, mas eu já falei dois e vou tentar ser breve quando eu explicar cada um deles aí. Tá bom? Bom, a primeira questão que a gente tem aqui, que eu trouxe, né, é o modelo dos clubes. A gente hoje tem uma eleição de tempos em tempos nos clubes e a gente tem mudança de presidente. E, com isso, acaba que, muitas vezes, um trabalho de base é interrompido por uma questão única e exclusivamente de troca de presidente, que entra um presidente novo, que quer colocar uma pessoa da sua confiança, que quer colocar, às vezes, alguém que ele conhece, alguém que foi sugerido para ele. E assim como ele quer fazer nomeações políticas, pessoas não remuneradas, que muitas vezes elas são saudáveis, mas muitas vezes atrapalham. E quando a gente fala de trabalho de base, a gente fala sempre de médio e longo prazo, né? Nada se constrói em base se não for no médio e longo prazo. Então, é um mínimo de 3 a 5 anos para você começar a ter algum resultado, de começar a colher aquilo que você plantou. Quer dizer, quando a gente pensa em 5 anos já tem clube aí que já está na terceira eleição, né? E aí você, se tiver uma terceira mudança em termos da estrutura das divisões de base, já era. Você não vai ter continuidade, você nunca vai conseguir colher aquilo que você planta. Na verdade, você não vai nem pensar em plantar, você vai pensar em ganhar para manter o seu trabalho ou para você se empregar em outro lugar. E isso é péssimo para o futebol brasileiro. Essa instabilidade que a gente tem aqui no Brasil, né, no comando do futebol profissional, acaba afetando indiretamente as divisões de base. E aí eu posso citar o exemplo, eu trabalhei no Manchester quase 6 anos, e a gente tinha um trabalho de captação, de observação de atletas, que era completamente baseado numa filosofia do clube. Então, você ia observar um jogador jovem, de 13 anos, de 15 anos, essa observação era feita com critérios estabelecidos lá em cima. Né? Por quê? Porque havia uma estabilidade, existia um treinador que ficou lá muitos anos, existia uma direção que ficou muitos anos e que definiu um perfil do que ela queria para jogadores do Manchester United. E aqui no Brasil, muitas vezes a gente vê que troca-se um executivo, troca-se um treinador e isso vai respingar, vai afetar diretamente o trabalho da base. Né? Um dos problemas mais graves, o Damiani já citou aí, e eu já comecei também falando, que é a qualificação dos profissionais. E aí a gente tem que pensar de forma geral, treinadores, preparadores físicos, gestores, supervisores, etc, etc, etc. E, às vezes, a gente fica analisando, você analisa aquilo que você tem dentro da sua casa e fala assim, caramba, poxa, eu queria melhorar, de repente, aqui, ou eu queria melhorar ali. Mas, quando você vai analisar o mercado, as pessoas que você tem, elas estão do nível do mercado. E aí a culpa é dessas pessoas? Não. A culpa é que a gente não tem como qualificar. As pessoas não têm como se qualificar. Primeiro que a gente tinha muito pouca oferta de treinamento em futebol aqui no Brasil, quase nenhuma. Né? Agora a gente está começando a ter essas ofertas, só que o preço praticado, o preço solicitado ainda é completamente inacessível para os profissionais que trabalham nas divisões de base dos clubes brasileiros. Então, a gente vai ter que pensar uma forma de mudar isso aí urgentemente, porque a gente só vai conseguir avançar a partir do momento que a gente conseguir qualificar os nossos profissionais. Eu rodo bastante na Europa e eu conheço um pouquinho aí do que acontece em alguns países lá fora. O Damiani esteve lá agora e percebeu. A gente teve aqui um profissional de Portugal falando e a gente sabe bem o abismo que existe entre esse processo de qualificação de profissionais em grandes países, países que têm representatividade no futebol da Europa, e o Brasil. Então, é preciso que a gente entenda um pouquinho o que acontece lá fora, entenda que é preciso e tente trazer para cá algo que possa ajudar nessa qualificação dos profissionais. Uma coisa que também é difícil para a gente é esse intercâmbio. Né? O Fluminense, nesses últimos 3, 4 anos, através de um projeto internacional que a gente vem jogando no exterior constantemente, principalmente com a equipe sub-20.
E a partir do momento que a gente tem a oportunidade de oferecer para os nossos jogadores jogarem contra escolas completamente diferentes, escola francesa, portuguesa, inglesa, etc., 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 existe o crescimento. Né? Existe o crescimento do jogador e existe o crescimento do profissional. Só que esse intercâmbio custa caro. Né? O Fluminense hoje vem fazendo um investimento, vem fazendo um sacrifício para uma viagem. A gente tem agora, por exemplo, daqui a 10 dias uma viagem que vai custar, aí, brincando, uns 35 mil dólares. Quer dizer, você raciocina aí se fosse a 4, quase 150 mil reais. Então, é um custo excessivo, mas que é fundamental esse intercâmbio. Né? Na Europa, como a gente tem um país do lado do outro, esse intercâmbio fica facilitado. Às vezes, os países conseguem um país ir ao outro de ônibus, ou uma passagem aérea muito mais barata. Então, a gente tem essa dificuldade, porque aqui no nosso continente, praticamente, quem investe em divisões de base é praticamente o Brasil, talvez a Argentina. Bom, a gente tem que evoluir muito na questão da infraestrutura. Quando a gente compara, mais que a gente possa ver, às vezes, o São Paulo, eu acho que tem uma infraestrutura muito bacana, o Atlético Paranaense, mas quando você vai lá fora e vai olhar a infraestrutura, que aí eu falo não só de infraestrutura física, mas também equipamentos, máquinas, sistemas, a gente está muito distante. E aí entra um problema do nosso país. Né? Lá fora você consegue fazer um investimento nesse tipo de infraestrutura a um custo muito mais barato do que a gente tem aqui no Brasil. Bom, o calendário, eu já falei, é um problema grave, gravíssimo. Aqui no Rio, por exemplo, a gente teve uma reunião aqui com o Manuel Flores, o diretor de competições da CBF, e a gente pôde expor a ele um pouquinho o problema. Só para ter uma ideia, por exemplo, a gente faz um investimento para levar o menino do Fluminense para jogar contra o Manchester City, contra o Paris Saint-Germain, contra o Real Madrid, contra o Barcelona. E depois eu sou obrigado a jogar uma Copa OPG aqui no segundo semestre, durante todo o segundo semestre, em campos que não têm qualidade nenhuma, em estádios que não oferecem nenhum tipo de higiene, nenhum tipo de segurança. Quer dizer, e são esses jogadores que depois vão para o profissional do Fluminense e vão para a seleção brasileira. E são esses jogadores que depois acabam, que aí a gente se pergunta, né? Poxa, perdemos de 7-1 para a Alemanha. Será que alguém se preocupou em ver o campo que os juniores, o sub-20 do Fluminense está jogando? Que o sub-20 do Flamengo, que o sub-20 do Vasco, do Botafogo está jogando? Então, o que a gente vem passando aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é completamente contrário aquilo que a gente gostaria de ter em termos de formação de jogadores de futebol. O que a gente quer é um calendário nacional onde o Fluminense possa jogar contra equipes que investam tanto quanto o Fluminense, que tenham condições, que tenham bons gramados, principalmente, né, que tenham bons estádios, que tenham boas equipes e que possam acrescentar na evolução do jogador do Fluminense. Que, na verdade, o que a gente vem passando hoje, muitas vezes aqui, é o contrário, né? É a regressão em vez da evolução. E aí a gente tem que levar a equipe para jogar lá fora para poder jogar contra equipes de qualidade. Eu acho que esse ponto aí tá ligado. Né? A gente hoje, se você pegar o calendário de jogos da equipe sub-20 do Fluminense, pode botar aí que 80% dos jogos são contra adversários que devem investir 1% do que o Fluminense investe na base. Mais ou menos isso. Quer dizer, isso aí não faz sentido nenhum. Não faz, para a gente é completamente, como eu falei, não é evolução, é regressão. Bom, valorização excessiva dos atletas por parte do mercado antes da chegada ao primeiro time. Acho que a lei vem olhando um pouquinho mais, vem sendo modificada, vem dando um pouquinho mais de força para os clubes hoje em dia, mas é preciso que os clubes tenham muito mais força na negociação. A gente agora ganhou alguma força aí com a nova legislação, com um contrato de bolsa, com a obrigatoriedade do atleta assinar o primeiro contrato com o clube, com a obrigação de, na segunda renovação, o clube ter o direito de fazer o primeiro contrato. Isso aí já ajudou bastante, já melhorou muito, mas a gente precisa fortalecer mais ainda os clubes. Porque é impossível você, como um gestor, sentar na mesa com um empresário para negociar o contrato de um menino de 16 anos e o empresário, a família, achar que aquele contrato vai começar a mudar a vida daquele menino. Vai sustentar o pai para o pai ficar o dia inteiro na arquibancada, atrapalhando o processo de evolução ou de formação do menino.
e atrapalhando completamente aquilo que o clube faz, né? Então, a gente tem que fortalecer a posição dos clubes para que a gente pague menos aos meninos, né? E para que esse menino tenha sempre a geladeira vazia, como a gente gosta de dizer, né? Não adianta eu colocar já a comida na geladeira do menino enquanto ele está nos juniores. Ele tem que estar com a geladeira vazia, com vontade de estar lá em cima. Porque hoje, com a lei desfavorável aos clubes, quando a gente faz um contrato de 3 anos, a gente fica numa situação, às vezes, ainda um pouco difícil, e às vezes a gente é obrigado a praticar um salário um pouco mais alto, e aí esse menino já começa a ter os seus objetivos desviados, né? Em vez de ser a bola, já começa a ser o celular, um carro, uma viagem, uma namorada, 2, e assim vai se perdendo valores. A gente tem um problema que eu falei um pouquinho aqui na entrevista que eu dei agora há pouco, que é a ausência de uma competição que a gente tem aí entre o sub-20 e o profissional. A Europa inteira trata desse assunto, inteira. Todos os países você vai ver que tem uma solução. No Brasil a gente não tem. Então, Portugal, por exemplo, o Benfica tem o Benfica B, o Sporting B, o Porto B, né? E assim por diante. Então, hoje, o menino com 20 anos, o que a gente faz? A gente trata ele com todo carinho, forma ele, gasta lá 8, 9 anos tratando do menino. Quando ele chega com 20 anos, a gente simplesmente empurra ele daqui de cima. Se vira. Vai lá jogar no profissional, onde ele estava acostumado a jogar com meninos de 18, 19, 20 anos. De repente, ele é obrigado a jogar com jogadores com 30, 32, 35 anos, de uma hora para outra. Né? Se a gente tiver uma competição intermediária, onde a gente possa fazer esse processo de adaptação, como tem o Barcelona B, Real Madrid B, e assim por diante. Cada país da Europa tem a sua solução, no Brasil a gente não tem. A gente vai dar oportunidade para que esses jogadores tenham a condição de fazer um processo intermediário. E isso vai acabar sendo uma coisa muito saudável. Isso é uma coisa muito saudável para o mercado, porque a mesma coisa vai acontecer com os profissionais, com os treinadores, com os preparadores físicos. Né? Você vai dar oportunidade para que todos possam fazer um estágio, vamos chamar assim, antes de chegar à equipe profissional. Porque a exceção, aqueles que vão pular dos juniores para o profissional de cara e jogar muito bem, vão ser poucos, né? São as exceções. Muitos precisam de tempo. E aí acaba que o Fluminense gasta vários anos investindo naquele menino, é obrigado a liberar o menino porque não tem espaço para mantê-lo, e depois de 2, 3 anos você vai ver ele estourando em outra equipe. Né? E você não pôde usufruir daquilo que você trabalhou durante anos. E, por fim, a questão social, que a gente vem atacando muito na base do Fluminense. Né? Esse é um problema do nosso país. Infelizmente, hoje, a maioria dos jogadores, dos nossos jogadores, eles vêm de uma camada social, que isso não é um problema, camada social baixa, mas, porém, com problemas familiares normalmente muito graves, com dificuldade de uma boa educação, estudam em colégios públicos, e a gente sabe que a nossa escola pública não é boa no Brasil, né? Vem com problemas familiares normalmente graves. Normalmente o pai está envolvido com um problema, às vezes, na justiça, às vezes com tráfico, às vezes a mãe abandonou muito cedo, e assim por diante. E isso faz com que o nosso jogador ele não tenha uma evolução intelectual, como, por exemplo, um menino tem na Europa. Isso, para a gente, ficou muito claro quando a gente implantou um projeto no Fluminense, esse projeto internacional, que a gente começou a mandar os meninos para fora, e eles começaram a viver uma outra experiência e voltar transformados. Eu vou falar isso um pouquinho à frente. Então, essa questão social, hoje a gente se preocupa bastante, e a gente vem procurando superar esse desafio de melhorar os jogadores como pessoa. Hoje, um dos principais pilares da base do Fluminense é melhorar o atleta como pessoa. Porque a gente tem a certeza que, melhorando ele como pessoa, ele será um melhor jogador. Eu vou falar disso ali à frente. Bom, a gente dividiu aqui o trabalho da base do Fluminense nessas seis áreas principais aqui. Comunicação e marketing seria uma 7ª, mas eu não vou falar dela, mas os principais pilares hoje do trabalho da base do Fluminense eles estão divididos em 6 áreas. A filosofia e a gestão, a identificação de talentos, o desenvolvimento dos atletas, a qualificação dos profissionais, o projeto internacional, infraestrutura e tecnologia.
Então, tudo que a gente está fazendo hoje na base, a gente está fazendo a partir desses pilares aí. O organograma, que eu vou mostrar aqui agora, de como funciona hoje o organograma da base do Fluminense, ele está exatamente montado a partir desses 6 pilares. Rapidamente, só para a gente entender a grandeza, hoje tem 400 profissionais dentro do projeto de desenvolvimento de atletas do Fluminense. Quando a gente ouve falar de Xerém, por exemplo, Xerém é um pedaço do projeto de desenvolvimento de talentos do Fluminense. Na verdade, a gente tem o nosso trabalho começando nas escolas de futebol e no futsal, que estão completamente integradas ao processo de desenvolvimento de atletas. O futsal fica em Laranjeiras, as escolas estão espalhadas no Brasil. Xerém é uma parte, e a gente termina esse projeto de desenvolvimento com o nosso projeto internacional. Então, eu agora vou falar um pouquinho de cada uma dessas áreas aí, mostrando o projeto como um todo para vocês. Bom, aqui a gente tem um slide, né, bonito, que eu vou tentar, bem colorido, que eu vou tentar falar um pouquinho de algumas coisas aqui, dentro do tempo que eu ainda tenho, para a gente poder explicar um pouquinho dos desafios, daquilo que a gente vem fazendo para tentar superar aqueles desafios que eu mostrei ali no início, né? Se a gente perceber aqui em azul, são os nossos pilares do trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro de Xerém. Bom, eu diria que o projeto principal hoje da base do Fluminense, que hoje norteia muitas das coisas que a gente vem fazendo, né, é a questão de faça uma melhor pessoa, que teremos um melhor jogador de futebol. Esse é o principal norte que nós temos hoje dentro das divisões de base do Fluminense. E, para isso, a gente conta com algumas estruturas, com alguns projetos, né? E o projeto internacional tem uma participação decisiva quanto a isso. A gente desenhou há cerca de 3, 4 anos atrás uma ideia, onde o presidente do Fluminense comprou na mesma hora e apoiou e vem bancando, porque custa dinheiro, mas hoje a gente já está tendo retorno com isso, que era do seguinte: nós vamos nos comprometer de que todos os atletas que chegarem à equipe de juniores do Fluminense, no último ano, a gente vai ter um plano de carreira para esses caras. Nós vamos garantir que, ao final do desenvolvimento deles, dentro da academia de Xerém, nós vamos garantir um projeto de trabalho para esses jogadores. E foi aí que a gente abriu no exterior. Quando a gente fala aqui de Flubê, na verdade, são os nossos parceiros no exterior. A gente abriu uma série de parcerias com diversos clubes, aonde a gente começou a alocar os atletas que encerravam a sua participação na base do Fluminense em equipes do exterior. Sempre pensando que a gente vai fazer o desenvolvimento da pessoa, né? Essa ideia ela começou, acho que vale a pena citar o exemplo. O primeiro jogador que a gente colocou fora, tem uns 3 anos, a gente já colocou 38 atletas, tá? Em clubes do exterior. O primeiro deles, que foi há cerca de 3 anos atrás, 3 anos e meio, o Pablo Diego, ele foi para a Suécia. E ele ficou 1 ano na Suécia. E quando ele voltou, a gente foi jogar um torneio nos Estados Unidos, e o Marcelo Veiga, que era o treinador, ele hoje é o coordenador técnico, ele virou para mim e falou assim: Marcelo, eu não sei se você já percebeu, mas o Pablo está muito diferente. Eu falei assim: pô, mas como assim diferente? Não, ele mudou muito, ele não é mais a mesma pessoa. E isso está impactando diretamente como ele é como jogador. Ele hoje é um outro jogador porque ele mudou como pessoa. Eu falei: pô, mas como assim? Ah, Marcelo, ele antes era um menino que era ali da favela do Salgueiro, era aquele menininho pobre, feio, que se alimentava mal, que se vestia mal. E agora ele voltou, ele é o Pablo, que ficou 1 ano lá na Suécia, que fala inglês fluente, que aprendeu a morar sozinho, que aprendeu uma nova cultura, que aprendeu uma nova língua, que teve que se virar por conta própria, longe dos seus familiares, longe do agente, arrumou namoradas bonitas, moreninho, conseguiu ficar com as mais bonitas lourinhas lá da Suécia. Isso transformou ele como pessoa. Ele está muito mais confiante hoje em dia. E quando ele vai para dentro do campo, porra, ele é um atleta muito mais confiante. Isso sem contar na parte tática e técnica, que ele passou por um aperfeiçoamento. Claro, né? Num país onde a parte tática, a parte física é muito mais evoluída que o Brasil, isso fez com que o Pablo evoluísse muito como pessoa, né? E foi ali que a gente teve o estalo. Poxa, vamos começar a investir na ida desses meninos para fora,
que eles vão ter a oportunidade de ter esse crescimento, né? Então, quando a gente foi campeão brasileiro, sub-20 ano passado, né, primeiro campeonato brasileiro, a gente tinha 5 jogadores que tinham vivido um ano no exterior, 6 meses ou um ano. E todos eles, a gente tinha essa clara percepção de que a gente tinha transformado eles como pessoa, né? O capitão da equipe, o Igor Nogueira, que hoje está no profissional, aconteceu um fato curioso, a gente ganhou um torneio na Holanda, ano passado, antes do Brasileiro Sub-20, e ele foi chamado para receber a taça. Ele tinha passado um ano na Bélgica já, e deram o microfone na mão dele. Eu falei, caramba, na hora que deram o microfone na mão dele, eu até tomei um susto. E ele começou a falar inglês. E eu não sabia que ele tinha aprendido inglês. Ele era um menino super humilde, que falava mal português. De repente, ele começou a falar inglês e deu um discurso em inglês. Um inglês mais ou menos, mas deu para compreender ele. Aquele dia eu me emocionei, até chorei. E ali foi uma satisfação de ver. Depois eu fui conversar com ele, ele falou, Marcelo, eu falo inglês fluente hoje, eu aprendi lá na França, na Bélgica. Eu tinha a opção de aprender ou francês ou inglês, e eu optei por aprender o inglês. Então, quando a gente fazia essa colocação dos meninos lá fora, né, com o projeto internacional, a gente percebeu que muitas vezes os meninos tinham a dificuldade de conseguir jogar, de conseguir... Às vezes você colocava o menino na Hungria, você falava, pô, na Hungria, jogador do Sub-20 do Fluminense vai jogar. E muitas vezes não jogava. Por que não jogava? Porque o nosso menino ele não está preparado, né, na parte off, na parte fora do campo. Dentro do campo, a gente está razoavelmente preparado. Fora do campo, a gente não está nada preparado, né? E por isso que hoje a Europa compra muito menos jogador aqui no Brasil, né? No passado, a Europa vinha aqui e comprava jogador para caramba. Como hoje tem menos dinheiro, né, o risco é muito alto, como tem menos dinheiro, o risco é alto. Então, os europeus hoje eles compram menos jogadores, porque o jogador brasileiro chega lá fora e tem a dificuldade de adaptação, porque, primeira coisa, não sabe falar a língua, segunda coisa, vai sentir frio, terceira coisa, vai ver que a comida é diferente, a família ficou aqui, os amigos ficaram aqui, e assim a gente tem essa dificuldade, né? Então, cada vez mais a gente hoje disputa torneios no exterior. Esse torneio na Holanda a gente está indo semana que vem, os meninos ficam em casa de família. Hoje a gente prioriza jogar competições onde os atletas ficam em casa de família, né? O Gustavo Scarpa, por exemplo, ele teve em 3 competições diferentes em casa de família, no exterior. Ele até hoje mantém contato com a família dele, com o pai e com a mãe dele americano, né? E a gente viu que isso vem fazendo uma diferença bacana no nosso projeto de formação de atletas. Então, a nossa ideia futura é realmente ter uma equipe que seja do Fluminense, né? Essa é nosso grande sonho, é ter uma equipe do Fluminense fora do país. A gente já estudou bastante isso nos Estados Unidos, Europa, não endereçamos ainda essa questão, mas esse é o grande sonho, para que a gente possa utilizar na nossa equipe B a metodologia que a gente hoje tem de desenvolvimento de atletas. Hoje a gente está criando uma metodologia de desenvolvimento de atletas, uma metodologia de performance, com a ajuda do Instituto do Michael Johnson, que é um dos maiores institutos de performance do mundo. E esse é o nosso objetivo, poder fazer um desenvolvimento internacional dos atletas fora do país. A gente criou um projeto próprio, buscando superar os desafios, né, de qualificação dos profissionais. Então, a cada viagem que a gente faz no exterior, por exemplo, os profissionais do Fluminense eles têm a oportunidade de fazer um estágio numa equipe internacional. Então, por exemplo, a gente jogou a Dallas Cup agora. Na Dallas Cup, o preparador físico ele ficou no Michael Johnson, que tem o centro dele de performance em Dallas, e o nosso treinador ficou junto da equipe do Dallas FC. Ficaram lá 10 dias fazendo um intercâmbio. Na viagem que nós vamos fazer agora, de maio, mais 2 profissionais ficaram na Europa. Ano passado, a gente trouxe para o Brasil a um custo elevado, mas eu consegui sensibilizar o presidente da importância. A gente trouxe 2 instrutores da UEFA, um que é da Alemanha e o outro da Finlândia, e eles montaram um treinamento para a gente de 8 dias, 3 horas pela manhã na sala de aula, 3 horas à tarde no campo. E esse ano nós vamos fazer o segundo módulo de treinamento com esses 2 profissionais. Vamos trazer também um dos caras que está desenvolvendo a metodologia de treinamento de goleiros na UEFA. Também vai estar vindo para a gente fazer um segundo curso a um custo, como eu falei, já relevante, né? Mas é a forma como o Fluminense está buscando para qualificar os seus profissionais. Então, as viagens ao exterior, né,
os torneios que a gente joga, eles não são apenas para os nossos atletas, para dar rodagem para os atletas, para dar experiência. Também se aplica à evolução dos nossos profissionais. Quando eu tive a conversa com o Damiani há cerca de uns dias atrás aí sobre essa questão de qualificação, né? E eu falei, Damiani, às vezes o mercado vem e tira um profissional do Fluminense e eu tenho que trazer outro profissional. Tenho que buscar um outro profissional, ou tenho que olhar dentro de casa, às vezes, um cara para subir, aí trazer um de fora na outra posição. Às vezes é difícil. É difícil você olhar o mercado e falar assim, pô, quem é um cara que é super qualificado aqui no mercado brasileiro? Está todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Né? E é o nível que é possível chegar. É o nível que é possível chegar. O ideal era que a gente começasse a buscar alguns profissionais lá fora. Né? Esse para mim, era o ideal. Só que o custo disso fica completamente inviável para a gente estar fazendo. Ou então, a gente começar a qualificar o nosso pessoal aqui. Né? Se a gente tiver uma equipe lá fora, que é o grande sonho, a gente vai poder pegar os profissionais da base do Fluminense, colocar alguns nessa equipe. Ficar lá 6 meses, 1 ano, fazer curso da UEFA, jogar em diversos países, visitar diversos países, ver o que está acontecendo e voltar muito mais evoluídos. Então, a gente montou um projeto só para isso. A gente tem feito também diversos debates internos. Né? O que a gente faz, a cada 2 meses, por exemplo, a gente pega um jogo de campeonato europeu, traz para dentro, entrega para os treinadores olharem esse jogo e prepara uma dinâmica de grupo, onde a gente levanta diversas informações pensando naquele jogo, informações técnicas, táticas, né? E faz um debate. O último que a gente pegou foi um jogo do Leicester, por acaso, né? Que hoje é a grande vedete aí do momento do futebol mundial. E a gente estudou, fez os treinadores do Fluminense estudarem a fundo a equipe do Leicester num determinado jogo e cada um apresentar diversas questões que foram analisadas no jogo. E isso vem também ajudando aos treinadores a pensar um pouquinho fora da caixa, né? Eu sempre falo isso para eles lá. Gente, não adianta vocês conhecerem bem o treinador do Sub-15, conhecer bem do Sub-15, do Sub-17, conhecer bem do Sub-17. Não. A gente tem que conhecer o que está acontecendo aí fora. E o futebol está em evolução constante, né? Como tudo na vida. Tudo na vida evolui. E se a gente não estiver olhando, entendendo, vendo, percebendo e tentando se atualizar, a gente fica para trás. Né? Só para resumir, já que o meu tempo aqui já acabou, pessoal, eu queria só resumir o nosso fluxo de trabalho aqui para vocês entenderem, já que eu falei só de 2 projetos aqui. Né? A gente definiu, há cerca de 1 ano atrás, a filosofia e o modelo de gestão da base do Fluminense. Né? Então, a gente estudou um pouquinho, usou algumas pessoas importantes no clube, estudou um pouquinho da história do Fluminense, um pouquinho das características dos times do Fluminense do passado e montou uma ideia de filosofia para o futebol de base do Fluminense. A gente ainda está num processo ainda evolutivo disso, porque a nossa ideia é começar agora a transpor isso para os atletas, para que os atletas tenham esse entendimento desde que eles chegam lá pequenininhos no clube. A gente está num processo de evolução disso aí, mas hoje a gente já tem bem desenhada a filosofia e o modelo de gestão da base do Fluminense, quais são os pilares, o que a gente quer. Né? A gente definiu muito bem o nosso processo de identificação de talentos, a gente criou uma metodologia, né? A gente definiu aquilo que a gente gostaria de ter em cada um dos atletas e a gente puxou para dentro do trabalho de base do Fluminense as escolas de futebol, o futsal, nosso departamento de captação, a gente ampliou ele imensamente, e hoje a gente está buscando atletas no exterior também para a base do Fluminense. Né? Hoje a gente tem um jogador da Suíça, a gente tem um jogador da Finlândia, que está chegando agora, a gente tem um jogador da Argentina e tem um jogador do Paraguai na base do Fluminense. Sempre pensando nesse exchange aí, né? Nessa troca para melhorar os nossos meninos. Então, esse processo aqui de escola de futebol, de futsal, hoje ele está completamente alinhado com o nosso modelo de metodologia de desenvolvimento de atletas. A gente faz, periodicamente, diversas atividades de integração. Essa semana mesmo tem uma. A gente vai ter um dia inteiro com diversos professores, são 60 escolas, e a gente traz constantemente para Xerém ou visita essas escolas.
fazendo atividades dentro de sala de aula e no campo, para que a gente fale todos a mesma linguagem aqui da metodologia de desenvolvimento de atletas do Fluminense e de identificação de talentos. Isso tanto nas escolas quanto no futsal. Bom, a gente criou essa metodologia, ela foi criada há cerca de 1 ano atrás, junto com a metodologia de identificação de talentos. Ainda é muito cedo, né? Quando a gente fala aí do Barcelona, eu tive lá no Barcelona, tive a oportunidade de ficar um tempinho lá, também conhecer um pouquinho. Os caras começaram a desenvolver em 75, como o Damiani falou aqui, né? Então, eles demoraram anos e anos e anos para chegar naquilo que eles consideram como próximo ao ideal, né? Não vou dizer que é o ideal, porque está sempre mudando e está sempre evoluindo, mas a gente hoje já tem um conceito, e hoje, quando a gente vai olhar a equipe do Fluminense sub-15, ou a sub-13, ou a sub-17, a gente já consegue perceber que as equipes jogam em sistemas parecidos, com os pilares da metodologia. A gente tem alguns pilares, você consegue enxergar esses pilares em cada uma das equipes do Fluminense. Você consegue ver os treinadores do Fluminense falando uma mesma linguagem para os meninos, e você consegue ver os meninos do Fluminense já tendo o entendimento dessa linguagem que está traduzida na nossa metodologia, né? A gente conseguiu uma parceria com o Brazas. Hoje, os meninos, a partir do juvenil, eles recebem inglês no Fluminense. Para a gente é fundamental, dentro dos nossos objetivos de projeto internacional, de mandar eles para fora. Infelizmente, acaba que a gente não consegue atingir o nosso objetivo como gostaria, porque no sub-20 hoje do Fluminense, os caras viajam o tempo inteiro, então eles muitas vezes não conseguem se dedicar como deveria ao inglês, acabam não atingindo aquilo que a gente gostaria, que é um nível intermediário de inglês. E a gente trouxe o Michael Johnson Performance, né? Michael Johnson é o atleta olímpico americano, que ganhou várias medalhas de ouro olímpicas e mundiais. Ele tem um centro de treinamento de performance voltado para performance. Ele tem uma parceria com o Manchester, com o Arsenal, que fica em Dallas. Eu conheci esse centro de treinamento aí numa Dallas Cup. Desde então, a gente estabeleceu uma conversa e conseguimos trazer numa parceria. Hoje, a gente tem um profissional do Michael Johnson em Xerém. Ele trabalha os meninos a partir do... Começamos trabalhando a partir do sub-15. Esse ano, agora, a gente já vai descer para o sub-13, onde são trabalhadas questões relativas à performance, agilidade, velocidade, força, etc., etc., etc. Então, a gente espera que, em breve, o nosso objetivo é ter uma metodologia de desenvolvimento físico, de performance dos atletas, combinada com a nossa metodologia técnica e tática. A gente vai começar a avançar naquilo que a gente chama de DNA do Fluminense, né? Depois a gente vai ficar faltando a mental, que é algo que a gente também pretende mais adiante aí também atacar. Plano de carreira eu falei. Bom, eu acho que eu falei de tudo. Então, o que a gente vem fazendo no Fluminense, para finalizar, o que eu sempre falo para todo mundo, né? A gente vem tentando fazer algumas coisas diferentes, né? A gente, não sei se a gente está fazendo melhor ou não. A gente acredita muito no que a gente está fazendo. As pessoas que isso a gente debate o tempo inteiro com as pessoas, né, com os treinadores, com os preparadores físicos, nutricionista, psicóloga, assistente social, pessoal da administração. A gente procura sensibilizar todas as pessoas dentro da base do Fluminense para que todos pensem na mesma direção, para que todos tenham a compreensão de cada um dos pilares que a gente tem, né? Hoje é fundamental que todos na base do Fluminense, isso é uma coisa que eu cobro sempre, de que faça uma melhor pessoa e teremos um melhor jogador de futebol. Isso é algo que está completamente difundido. Então, a gente vem tentando fazer coisas diferentes para ver se a gente vai alcançar resultados diferentes. Base é sempre médio e longo prazo. Eu estou diretamente envolvido na base do Fluminense há apenas 1 ano e meio, indiretamente já há mais ou menos 3 anos. Mas eu sei que, para poder colher os resultados de algumas coisas que a gente está fazendo aqui, vai demorar 5, 6 anos. E eu não sei se eu ainda vou estar no Fluminense daqui a 5, 6 anos, né? Mas, pelo menos, a semente e tudo que a gente pode deixar vai ficar plantado para que a próxima pessoa que venha, ou o próximo presidente que venha, possa dar continuidade numa ideia que eu acho que é bacana e que já começou a trazer alguns frutos aí. A gente já consegue perceber algumas coisas, algumas diferenças nos atletas do Fluminense. Por fim, agradecer a oportunidade aí. Acho que sempre bacana a gente estar falando de divisões de base, que eu acho que é aqui que a gente tem que atacar no futebol brasileiro, porque só atacando
essa questão aqui que a gente vai poder ter um futebol melhor lá na frente. Tá bom? Obrigado aí. Boa tarde.